Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. E hoje nós estamos, mais uma vez, como eu prometi, uma vez por semana, pelo menos, uma conversa ao pé do rádio. Aquela estrutura nossa, a velha guarda, aquela que a gente pedia para você se inscrever, tocar o sininho, aquela história todinha. E hoje a gente não faz mais isso porque é inócuo. Não tem a mínima necessidade da gente fazer isso. A gente fala aqui para um grupo praticamente fechado. Todo o nosso crescimento foi tolhido por essa plataforma, porque acharam melhor assim do que a gente migrasse para outra. E nós não temos tempo para migração. Então a gente continua dando o recado da gente aqui mesmo, dessa forma. Hoje é segunda-feira e eu já vou convocando vocês amanhã, terça-feira, às 21 horas, uma live que promete ser talvez uma das melhores dos últimos tempos, que eu vou estar recebendo o professor Lourenço Carrasco e Felipe Quintas para conversarmos sobre a doação miserável de todo o patrimônio público, da quadrilha que se apossou do Brasil e que recebe como combate pessoas que pensam da mesma forma, da mesma maneira. Uma briga por poder, pelo local, pela primazia, por estar recebendo talvez os interessados. Nós amanhã vamos dizer assim, destrinchar a vergonhosa privatização da SEDAI, porque a SEDAI foi vendida, só para dar um exemplo para vocês, o lote 4 foi vendido para um fundo de pensão canadense, operado pelo BTG Pactual, que até as pedras da rua sabem que é operada dos dois lados do balcão pelo Paulo Guedes. Eu oro a todas as luas, a todos os deuses, a tudo que vocês imaginarem, que um dia eu possa ver essa raça apodrecendo na cadeia. Paulo Guedes e sua turma, todos os responsáveis. Não sou aqui a favor de impeachment, não vim aqui para sabotar o governo. Eu venho aqui e chamo o Bolsonaro de traidor, de governante pusilânime, de boneco de Olinda. Nunca o ataco criminalmente. Não sou desses que vem aqui chamá-lo de miliciano, não sou desses que vem aqui chamá-lo de genocida e outras coisas mais. Isso daí são ofensas que não cabem, não tenho provas para isso. Agora, provas de que ele é entreguista, eu tenho. Provas de que ele é um banana, eu tenho. Provas de que ele é um idiota, eu tenho. Consigo provar isso em qualquer lugar. Idiota até pela sua inação em relação aos ataques que ele recebe. Talvez querendo se vitimizar desses ataques. Isso não importa. Eu só quero que esse pessoal um dia pague por tudo que está cometendo. Um fundo de pensão canadense vem ao Brasil e compra o melhor e mais suculento naco da SEDAI. E pasmem vocês, paga por isso 20 bilhões de reais. E pasmem mais ainda, 18 bilhões de reais são emprestados pelo BNDES, dando como garantia a própria SEDAI. É a reinvenção da roda. Se você conseguir fazer isso para comprar um fusquinha velho, para ir trabalhar de Uber, ou para fazer entrega de bananas, ou para vender ovos, pergunte o que o gerente do banco vai falar para você. O que você vai escutar lá dentro. Tá? Então, o quadro é esse. Nós temos a SEDAI vendida, o lote 4, vendida pelo Paulo Guedes para a sua quadrilha, como tudo que está sendo feito. A trajetória de Paulo Guedes é exemplar, é maravilhosa. Ele, há 2 anos atrás, pegou o microfone e falou algo alto, bom tom e bom som para todos que quisessem ouvir, que daqui a 2 anos o bujão de gás estaria custando a metade do preço, porque naquele momento o que interessava era ratear
dividir, esquartejar a Petrobras e sair vendendo seus ativos, destruindo tudo. Que esses canalhas façam isso, eu não acho nada demais. Afinal, o canalha está aí para isso, o bandido está aí para isso, o mal político está aí para isso. O que me espanta é ver gente aqui do degrau de baixo batendo palmas para isso, ainda chamando alguém de mito nessa situação. Realmente, nós temos um nível de retardamento mental que foge a qualquer compreensão. Esse é o quadro que nós temos aí. Mas isso eu só estou explicando para falar que a SEDAI é um tira-gosto. A SEDAI, que o BNDES emprestou 18 bilhões para um fundo de pensão privado de outro país, vem aqui tomar conta das nossas estatais, comer a melhor parte, porque a parte de tratamento, a geosmina acabou. A geosmina acabou aqui como acabou a Covid-19 quando Trump perdeu a eleição. Joe Biden entra e simplesmente a Covid desapareceu. Os Estados Unidos deixaram de ser o foco do mundo e por aí vai. Agora está na Índia, daqui a pouquinho roda, daqui a pouquinho volta. Parece que essa piada vai ser contada ad infinitum. Como falei, não nego a dor das vítimas, não nego absolutamente nada. Talvez um tratamento mais profundo e bem precoce, não estou falando aqui as pessoas tomarem remédio tipo Minority Report, medicinal, nada disso, não é para prever nada, é simplesmente fazer o tratamento contra um vírus quando ele aparece, independentemente do que seja. Se é uma síndrome respiratória, que seja tratada como tal. Depois você descobre se ela é Covid ou não, até porque a Covid não é a primeira nem vai ser a última das afecções que atingem o ser humano, que podem lhe ceifar a vida. Diga-se de passagem, viver é extremamente perigoso, altamente letal. Só pessoas vivas morrem. Isso daí é uma grande realidade. Mas amanhã, tudo isso para falar, o Bruce está atacadíssimo, deixa ele ficar atacado. Amanhã, nós às 21 horas vamos ter essa live aqui, destrinchando a roubalheira que houve na SEDAI e a roubalheira muito maior que se prepara. A SEDAI é o canapé, é aquela primeira rodadinha que só vem azeitona, só vem aquelas empadinhas com um pouquinho de creme, aquelas tarteletes, aquelas coisinhas, ainda não apareceu nem a bebida boa, nem a comida boa. Aquilo ali é só a entrada. Esperem o que vem por aí. A destruição do sistema Telebrás talvez seja, e a entrega do sistema Telebrás, seja a grande obra encomendada a Paulo Guedes, o verdadeiro presidente em exercício do Brasil. Bolsonaro é um tolo, um idiota que vive desfilando pela rua, servindo de alvo e capacho de piada para todos e fazendo outras e outras e outras. Poderiam me perguntar vocês sobre o presidente de El Salvador. Calma que isso daí é assunto para geopolítica. Não matem meu outro canal. Isso eu vou falar no Geoforça. Eu acompanho ele desde que ele tomou posse. O árabe parece ser brabo. Já fez isso o ano passado e botou quente agora. Ele é aquilo que os adeptos do bolsonarismo queriam que o Bolsonaro fosse, mas não é. Bolsonaro é apenas um entreguista, um calça arriada que não sabe muito bem o que está fazendo. Mas o núcleo desse programa vai mais fundo, vai exatamente em como o Bolsonaro vai se manter aí. Qual o segredo para Bolsonaro se manter? E eu vou dar um desses segredos hoje para vocês. Deixa eu contar um desses segredos. São vários segredos, mas o principal deles, quem vai eleger Bolsonaro, quem pode elegê-lo, quem tem a chance de reelegê-lo, mesmo depois de fazer esse governo capenga, esse governo trágico, um grande socializador da miséria, é nada mais, nada menos que a nossa esquerda, a nossa New Left, tão bem representada pelo PT e Caterva, seus satélites de todos os lados. Dizem agora que que Lula está tentando desembarcar em Brasília, ou já desembarcou em Brasília,
com o belo intuito de fazer uma grande reunião com outros partidos, inclusive o MDB. É interessante porque eu não tenho nada contra que ele faça isso, faz parte da política, é o jogo político. Só não dá para fazer isso e vender pureza. Não dá para dizer que uma velha meretriz de um prostíbulo, já com a barba branca e o cabelo ralo, venha aqui, de todas as formas, tentar vender pureza, tentar se vender como virgem imaculada, sabendo você que ela mora e trabalha efetivamente num prostíbulo. Não tem como enganar ninguém com isso. Ninguém mais cai nessa. Mas parece que ainda vai dar certo, porque se isso aí fosse feito pelo Ciro Gomes, seria chamado de uma forma ou de outra de traidor. Não que o Ciro Gomes esteja muito longe da retórica do Lula, muito pelo contrário, está perigosamente próxima demais. Próxima demais. Mas o que eu vim falar hoje é sobre uma dessas vertentes, são várias. O identitarismo sempre por trás de tudo. O identitarismo sempre por trás de tudo. E hoje eu trouxe em especial a situação da chamada carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é uma grande chamada, feita por negros profissionais. O que é um negro profissional? É aquele sujeito que se olha na frente do espelho, se vê negro ou mulato, normalmente o mulato nem negro totalmente é, e fala assim: por que trabalhar se trabalhar dá tanto trabalho? Eu vou viver disso aqui. Aproveitou a onda do identitarismo e veio para cima, tentando se vitimizar de todas as formas. Como se o problema do brasileiro não fosse um somatório de coisas. E quando a demanda é bem feita, ela é feita em nome do cidadão brasileiro, não em nome de sua cor, porque esse modelo sulista dos Estados Unidos não cabe aqui, é uma roupa que não cabe no Brasil. Nós temos leis anti-racismo, nós temos leis contra o racismo, talvez as únicas do mundo. E eu venho aqui falar porque eu recebi de um amigo meu, amigo nosso aqui, o link de mais um programa do 247/1 ou 2471, a folha, o diário oficial do petismo bancado pelo Daniel Dantas, com uma turma de ex-tucanos, uma turma de todo mundo, de tudo quanto é lugar, que tem lá uma TV, tem isso, tem aquilo outro. Quando a Caixa Econômica botava banners de 250 mil a cada semestre e outras estatais, a gente sabia de onde vinha o dinheiro e o amor. Hoje o dinheiro vem de outro lugar, o amor permanece o mesmo. Enquanto tiver dinheiro para pagar, por que não aceitar? E assim, o que acontece? Hoje houve tal de papo reto lá, me mandaram isso, papo reto, TV 247, que tem 664 mil inscritos e teve 2.900 visualizações. Parece que não liberaram dinheiro para o YouTube dar uma incrementada aqui, porque com 664 mil inscritos ter 3 mil visualizações, o negócio é um pouco assustador. Mas dei de cara lá com 2 apresentadores, uma apresentadora, uma tal de Daphne Ashton, se não me engano, Vital Brasil. Quando eu fui ver o portfólio dela, enrolei a língua, porque estava tudo escrito em francês, e como ela já se apresentou outras vezes como psicanalista, eu não sei quais são as dela, também não me importa, porque eu sou semi-analfabeto, poderia botar apenas o nome dela, mas essa pessoa com esse nome tão português, tão brasileiro, ela, pelo que eu soube, ela é especialista numa série de coisas, tem experiência na área de letras, eu já escrevi dinheiro pedindo para os outros, com ênfase em aquisição de língua segunda, eu não sei o que é isso, segunda, deve ter segunda, terceira, quarta, quinta, ou se a caixa é automática, atuando principalmente nos seguintes temas: vídeos etnográfico, documentário, candomblé e jongo.
É mais ou menos assim como você misturar leite condensado com óleo de motor e fazer um pudim, sabe? Deve ser mais ou menos isso. A Daphne Ashton recebeu hoje outro repórter, jornalista lá, que é o tal do... como é que é o nome? André Constantini. Ele já tem linguagem neutra até no nome, tá? O André Constantini se chama André Luiz Abreu de Souza, conhecido como André Constantini, e pelo visto ele é daqueles, ele além de negro profissional, ele é favelado profissional. A favela não se cala, que é um movimento criado por ele em 2012 e que agora se amplia no Movimento Nacional das Favelas e Periferia. Bem, eu moro na periferia de alguma forma e não me sinto representado por nenhum desses sujeitos. Nunca os vi na vida nem mais gordos, nem mais magros, nem mais brancos, nem mais negros. Eu nunca vi essa turma. Essa turma não me representa em porra de lugar nenhum, tá? Essa turma representa a eles mesmos. E qual era o X da questão? O X da questão era um fato policial brutal. Brutal, palavras minhas. Palavras minhas. Tio e sobrinho são mortos após furtarem carne em supermercado de Salvador. Família acusa seguranças do Atacadão de terem entregado os suspeitos para traficantes locais. Flagrados furtando carnes no supermercado Atacarejo, em Nordeste de Amaralina, bairro de Salvador, Ian Barros, de 19 anos, e Bruno Barros, de 29 anos, foram encontrados mortos com tiros em um porta-mala de um carro. Segundo a família, os dois foram entregues por seguranças do próprio supermercado para traficantes do bairro após a situação. A informação do caso aconteceu na última segunda-feira, 26, tá? Testemunhas contaram ter visto tio e sobrinho sendo levados pelos homens armados. Em uma foto, os dois aparecem ao lado das peças de carne que teriam sido alvo do furto em um local que parece ser a área interna do supermercado, ao lado de um homem que seria um dos seguranças do local. Segundo familiares, os dois chegaram a ligar pedindo dinheiro para serem liberados. Bruno teria entrado em contato com uma amiga por meio de mensagem de áudio pedindo ajuda para pagar o valor da mercadoria. Existe o vídeo, existe o áudio, já ouvi. Ela fala: ô minha parceira, se ligue, velho. Eu rodei aqui no Nordeste, de Amaralina, aqui. Vê se desenrola um dinheiro aí, R$700 para mim. Se... Ele que fala. Pagar as carnes que eu peguei aqui, disse a vítima na mensagem. Na tarde da última sexta-feira, entidades ligadas a movimentos negros fizeram um protesto pacífico dentro da unidade Atacarejo, onde eles foram flagrados. Foram lá tentar tirar proveito da situação. Por que foram lá tirar proveito da situação? Bem, nós temos uma situação aí clássica de crimes continuados. O primeiro, o crime deles de potencial menor, pegos furtando carne. Isso não dá o direito de ninguém tirar a vida de ninguém, em hipótese nenhuma. Sempre falei que furto deve ser compensado com educação. E a educação ideal para o furto é 1 quilômetro por dia capinando no sol. É isso aí. Não sou a favor da prisão, do aprisionamento. Sou a favor da punição, da reeducação. Nenhum sujeito que pratica furto deveria ir para uma cadeia. Não. Medidas socioeducativas punitivas, sim. Sim, a punição faz parte do jogo. Qual era o caminho a ser tomado ali? O caminho a ser tomado ali era que os dois fossem encaminhados ao distrito policial, se fosse chamada PM, que faz o policiamento ostensivo nessa bagunça que é a polícia brasileira, onde nós temos duas polícias. Não estou falando da federal, porque a federal existe em vários países, é diferente, atua em outra forma, outro segmento, mas nós temos duas polícias fazendo o mesmo serviço. A polícia cartorial e a polícia ostensiva, que não pertencem à mesma corporação. Inclusive, hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a polícia forense, a polícia cartorial, é uma piada.
Hoje você chega lá, você já é tratado como bandido. Quando você chega no balcão de uma delegacia de polícia hoje, o cara perguntou se você traz o cara preso. Se você trouxer o cara preso, quem vai preso é você, porque você não poderia prendê-lo. E se você não traz ele preso ou não traz provas e um processo totalmente pronto, o cara enche aquele papel ali, manda você embora e você nunca mais sabe de nada. É assim que funciona a polícia cartorial hoje em dia. Tá? A polícia forense, a polícia de investigação. Ou você tem tudo resolvido pela PM na rua, ou esqueça, ninguém vai resolver seu problema. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a gente não perder o foco. O foco foi que esses dois rapazes, cometendo um delito de impacto muito pequeno, porque eles estavam apenas furtando, era furto apenas de carne. Não adianta vir a família vir com historinha tentando falar que estavam furtando para comer, porque é mentira. Não é isso. A gente não pode perder o foco. A gente não deve perder o foco e nem entrar na historinha desses profissionais do choro livre, tentando tirar proveito e vendo naqueles dois defuntos simplesmente uma bandeja com carne apetitosa. A carne mais barata do mercado não é a negra. A carne mais barata do mercado é a que é explorada por velhacos, de tudo quanto é forma. O Ministério Público deveria se debruçar em cima desse caso, em especial. Não por serem negros, não por nada disso. Simplesmente pela subversão e pela barbárie, pelo motivo fútil. Engraçado que eu vi a tal da Daphne puxando a conversa, procurando o tal do André Constantini, que deve trabalhar caçando vampiro em algum lugar. Ele deve ter achado esse nome bonito em alguém que caça vampiros aí. Eu acho que tinha um ator que fazia isso. Tem um tal de Constantini que é caçador de vampiro. Ele achou o nome bonito, incorporou o seu e foi fazer uma ONG na vida. Tá? Foi viver da própria estrutura. Viu? Por que não? Tá bom, então vamos nessa. Ela simplesmente... O ato bárbaro, que é a execução covarde desses dois jovens, feito por psicopatas, por animais, por traficantes, por marginais indignos, é sublevada e colocada em terceiro plano. Tenta-se de todas as formas, a tal da Daphne e o tal do André Constantini, André Constantini, desculpe, para não chamar o nome errado aqui, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou querendo usar o nome errado de ninguém. O tal do André é André Constantini mesmo. O André Constantini que é o seguinte, que o crime foi racial. O crime mataram os caras porque eles eram negros, porque negro é a carne mais barata do mercado. Deve ser a mais barata até porque você foi lá comprar mesmo para tentar tirar proveito em cima dela. E pouco se lixando para o crime. E passando pano para o traficante sanguinário que fez aquilo. Para os seguranças bandidos que fizeram isso. Para o dono do supermercado, diretor ou presidente, que deve receber pena igual a que cabe aos assassinos e a quem os entregou. E eu quero ver, e duvido, pelo anuário estatístico do IBGE, pela classificação de raça que tem o povo baiano, que os seguranças, se no meio dos seguranças não tinham negros, e se no meio dos executores não tinham negros. Porque para vocês configurarem esse tal de crime racial e esquecerem do traficante, do bandido, da quadrilha, da gangue, da organização que nesse país inteiro é responsável por mais de 90% dos homicídios, 90% da violência brasileira, no mínimo, ela advém do narcotráfico, na sua variante original ou nos seus desvios, no roubo de material para ser usado como moeda, no assalto a transeuntes e uma série de outras coisas. O traficante, quando está sem dinheiro, que vem para a rua assaltar, explodir caixa eletrônico ou alugar armas, porque isso que eles fazem, porque o brasileiro comum não tem direito a ter uma arma, o bandido tem. Então a gente tem quase 70 mil assassinatos por ano, contando entre os desaparecidos, que a gente sabe muito bem para onde vão os desaparecidos, sabe muito bem qual é o destino deles. A gente tem esse massacre todo ano,
Isso, um povo que não tem porte de arma. Portanto, meu caro esquerdinha, meu caro pessoalista, PCOzista, como essa Daphne, que foi candidata pelo Partido do Caos Operário, ela tem cara de operária mesmo, ela tem cara de operária, ela tem toda a graduação lá na França. Eu não sei o que quer dizer aquilo ali, a graduação dela. Para mim aquilo ali não quer dizer nada, mas tudo bem. Ela botou aquilo tudo ali e o tal do André Constantini achou nisso daí um lugar maravilhoso, uma veia bonita. Então a carne mais barata é a carne negra, sim, é claro que sim, porque os primeiros abutres que chegam são exatamente gente como ele. Eles são os primeiros abutres tentando tirar vantagem de alguma coisa. Durante todos os poucos minutos que eu consegui assistir aquele chorume televisivo com aquele som horrível e estridente e aquele oportunismo que só esse pessoal tem, eu dei de cara exatamente com isso aí. Exatamente com isso aí. Passação de pano para os executores. Quase que arrumaram um jeito de arrumar asinhas para o canalha que apertou o gatilho e executou aqueles pobres que nem ele. Porque traficante no Brasil mata é pobre. Traficante no Brasil não tem nenhuma conotação social. Ele não vai para ali por simplesmente descontar a condição social dele. Porra nenhuma. Ele vai ali para cometer canalice, assassinatos, botar sua psicopatia para fora. Haja vista que a maioria das pessoas ligadas ao narcotráfico não usam arma e não usam de violência. É isso que eu quero dizer para vocês. Aquele pequena parcela que está armada ali, aquele ali são os soldados, aqueles são os psicopatas. A maioria que trabalha no narcotráfico é peão, está levando droga, está trazendo droga, está com radinho, está de informante, está tudo isso aí. Aqueles não, aqueles são psicopatas, são os doentes. E, no entanto, para esse todo mundo passa pano, não tem problema, eles são vítimas da sociedade. Ah, esqueci. Perdão, eles são vítimas da sociedade. Essa história não cola, esse papo não cola, a nossa sociedade não engole mais isso, não engole essa esquerda que parece que é associada ao narcotráfico, à bandidagem, à criminalidade. E aí você me pergunta por que é que o Bolsonaro tem chances ainda de se eleger o ano que vem. Você tem dúvida? O identitarismo brota por todos os poros dessa turma, todo mundo tentando tirar proveito. Quando eu vejo um negócio desse aqui, eu tenho vontade de vomitar. A tal da história da carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é do trabalhador brasileiro. Ele não tem cor. Ele já perdeu a cor. Ele tem a cor da vergonha. Porque ser trabalhador nesse país, nem todo mundo é capaz de arrumar uma boquinha de favela não se cala. Favela não se cala TV e se encostar nisso. A maioria tem vergonha na cara e vai procurar trabalhar, arrumar um jeito de se sustentar. Mas tem gente que consegue isso. Vem com aquele seu currículo bonito de ex isso, ex aquilo outro. Histórias tristes e insensados por alguém por trás disso aí e fala assim, promove o rapaz aí porque ele é ótimo. Dividir para governar. As think tanks americanas, as ONGs americanas que se aboletam e entram no país precisam disso. O Wall Street precisa disso, porque como manter um governo de merda, lixento como o Bolsonaro? Ou então substituí-lo por um que já estão chamando o Lula do Biden brasileiro. Porque o Lula virou pedófilo? Eu acho que o Lula era um cara de mais caráter. Então, para que ele é o Biden brasileiro? Ele virou comunista? O Biden virou comunista? O Biden, que eu sei, é um canalha da pior espécie. Destruidor de países, destruidor de civilizações. Mais um pirata, um bucaneiro do norte, espalhando miséria e destruição pelo sul. Agora vem com um papinho aí e você vê uma luta escarniçada entre todo mundo para ver quem segura os bagos dele primeiro e dá uma lambida. De Ciro Gomes a Bolsonaro, a disputa está frenética. E enquanto isso a gente vê André Constantini e Daphne Alston dando uma aula de antropologia manca, aleijada e eivada de mau caratismo, tentando se aproveitar de uma situação. Eu quero sim cadeia para todos os envolvidos, de forma exemplar, 30 anos de cadeia em regime fechado, para quem executou, para quem entregou e para quem permitiu.
Não é o gerentezinho lá, não. Não é o cara lá, não. É todos os envolvidos dentro de uma investigação séria, vertical, honesta, não eivada por esse oportunismo barato desse picareta e de outros picaretas que já querem dar uma conotação racista ao crime. Se vocês querem dar um viés racista, que os caras foram mortos porque são negros, faça o favor de olhar bem quem são os mortos no Brasil. Os mortos do Brasil obedecem exatamente ao mapa do IBGE. Coloquem ele, confrontem ele. O que temos aí são oportunistas, vigaristas, da pior espécie. Não dá mais para engolir isso. Digo e repito, a posição minha, do meu canal, de todos nós aqui, é uma só. Punição braba e severa, cadeia para quem fez isso. Esses rapazes apenas furtaram algumas peças de carne que valiam pouca coisa. Também não furtaram para se alimentar, não era um crime famélico, mereciam punição sim, tá? O princípio da insignificância e da bagatela não se aplicaria ao caso deles, porque eles roubaram provavelmente para vender ou trocar ou fazer uso de alguma forma. Eram péssimas peças de carne. Isso não dá o direito de ninguém tirar a vida de ninguém. Agora estou esperando a esquerdinha profissional, os esquerdopatas, vir aqui desvirtuar o que eu falei. Não tem problema nenhuma. Cago e ando para vocês. Então, amanhã, meus amigos, às 21 horas exatas, porque meu amigo professor Lourenço é simplesmente britânico no horário, apesar de ter ojeriza aos britânicos, não tem problema, é um modo de dizer, ele é britânico nos horários, e amanhã às 21 horas em ponto, estamos entrando no ar, eu, ele, Felipe Quintas, e explicando tudo que está acontecendo nessa grande roubalheira nacional, que ninguém se debruça sobre ela. É muito melhor ficar falando de Covid, ficar falando de psicopatia, ficar falando isso, vidas negras importam, carne mais barata, tudo. Você não vê ninguém puxando o assunto para o centro do tabuleiro, dar um basta nisso. A próxima vítima, tá? A próxima vítima, nós já sabemos quem é. Nós já estamos aqui olhando por ela. A SEDAI foi só um engano, um engodo, um comecinho. Foi só um dinheiro de garrafas vazias. O resto a gente conta amanhã. Obrigado pela presença de todos. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.